Muito além do podcast. Semana passada falamos sobre motivação. E hoje o nosso tema é amizade. O tema que a irmã Madalena mandou pra gente. E você pode mandar o tema pra nós também, viu? É muito legal essa... O pessoal adorou, amou demais o podcast. O pessoal tá comentando, tá compartilhando. Foi muito positiva, né? Isso é muito bom. Foi muito legal. E eu conto com você que continue compartilhando. Por exemplo, hoje a gente já vai falar de um tema que é a amizade, que a Madalena mandou pra gente. A Madalena, que é lá do Rio Grande do Sul, assistindo aí o nosso podcast. E qual é o tema que você também vai escolher para a próxima semana? Lembrando que todas as quartas-feiras nós vamos subir um vídeo com um tema diferente e vamos estar conversando com vocês. Muito além do podcast. Senhor Ronaldo Amorim, o que é amizade para você? A grande definição de amizade é aquela pessoa que está perto ou longe, mas você conhece os detalhes sobre aquela pessoa. Sabe que isso que você falou é importante, né? Que a amizade, às vezes você não conversa tanto com a pessoa. Por exemplo, nós temos uma amizade legal pra caramba. Eu gosto da nossa amizade. Não sei se você gosta do mesmo tanto que eu. Será que eu sou teu amigo como você me considera como amigo? Não é? Será que é recíproco isso daí? Vocês já pensaram sobre isso? Que de repente você considera tanto uma pessoa como seu amigo, mas aquela pessoa não lhe considera como um grande amigo? É. A nossa amizade é uma amizade muito legal. E a gente estava falando aqui, né, até conversando sobre o tema antes de entrar aqui no ar, sobre esse fato da amizade. Porque às vezes a amizade está longe. Eu não falo com você todo dia. Não, nós não falamos todo dia. Mas eu sei que você está lá. Nem toda semana. Nem toda semana, às vezes passa um bom tempo. Mas quando o cardaço aperta... A gente está lá. A gente sabe que pode contar. Pode contar um com o outro. Isso é amizade. Isso porque é amizade. Às vezes a pessoa ela acha que a amizade... Ela tem que ficar ali bajulando, tem que estar o tempo todo. E aí, como você tá? E agora? E você isso, você aquilo? Não, às vezes é uma amizade que você sabe que a pessoa tá lá. Você vai contar com essa pessoa. Porque tem pessoa que está com você o tempo todo, mas não é seu amigo de verdade. Se você precisar de madrugada levar o filho para o hospital, se você me ligar, igual quando eu fui fazer a vasectomia, você falou assim, pastor, eu já fiz também e tal, mas pastor, quando o senhor precisar, pode deixar que eu te levo lá, dá um toque. Isso mesmo. Isso é amizade. Porque tem gente que ela parece ser amigo que está perto de você o tempo todo, mas na hora que você precisa, ela sai fora. Você sabe, César, que eu conheço o rapaz também, e você teve a oportunidade de conhecer ele, o Roberto Lozada. Sim. Ele também, eu considero muito como um grande amigo, porque ele... Não nos falamos todos os dias, toda semana, às vezes umas 2 vezes por mês. E nessa pandemia que nós tivemos, foi muito interessante, que houve um momento que ele me ligou na hora do almoço, nós fizemos uma chamada de vídeo dele, almoça comigo hoje. Você almoça aí, eu almoço aqui, e nós dois ali almoçando através de uma chamada de vídeo. Que Olha legal. Que interessante, né? Eu faço isso daí com a minha sogra todo domingo, então eu sou amigo e da minha sogra. sogra. No norte, né? Na Paraíba. Na Paraíba. Faço isso com a minha sogra todo domingo. Eu ligo pra ela na hora do almoço, a gente vai almoçando e conversando ali. Porque tem uma amizade. Tem uma amizade. A amizade não é que você... Tem amizade que tem ciúme, hein? Tem amizade que tem ciúme. Você vê o outro falando, mas você não é mais minha amiga? Aí nós devemos questionar. Para nós fazermos essa reflexão, eu quero te pontuar da seguinte maneira. Quem hoje você considera como seu melhor amigo ou a sua melhor amiga? Se você quiser até comentar, deixar aí o comentário da sua melhor amiga, do seu melhor amigo, faça esse comentário. Porque o que o pastor César acabou de falar, é o que o filósofo Aristóteles ele vai estar comentando também. Ele vai dar uma definição de amigo como aquela pessoa que tem alguns tipos de amigos, né? Mas tem um amigo que é aquela pessoa que ela aparece perto de você, suga toda a sua energia, tem ciúmes e inveja de você e ela não permite o seu crescimento. Quando você vai aproveitar a vida com outras pessoas, ela começa a criticar. Não vai dar certo, aquela pessoa não é boa para você, aquela pessoa vai te afastar, aquela pessoa não te enxerga legal. Na realidade, ela está fazendo esse papel negativo na tua vida. Aristóteles vai dizer isso. Essa pessoa, ela suga toda a sua energia. E ela não permite você crescer. Não. E é por isso que a gente tem que escolher bem as amizades. Vou te dar um exemplo aqui sobre Jonas. Conhece Jonas da Bíblia, né? Sim. Conhecedor da palavra aí. Deus falou para Jonas, você vai pregar em Nínive. Aí ele pegou um barco que foi para Tarsis. A gente conhece a história, foi parar na boca do peixe. Mas ninguém fala do dono do barco. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você, que isso daqui vale ouro, é uma revelação que Deus me deu. Se eu não peguei em livro nenhum, foi algo que Deus deu para mim.
O dono do barco colocou Jonas dentro do barco. Como às vezes a gente põe alguém dentro da nossa vida. Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. E naquela trajetória de atravessar ali para Tarsis, aquele dono do barco perdeu a riqueza, porque o barco começou a afundar. O que ele começou a fazer? Jogar todo o peso fora. Os bois, começou a jogar. E ele não joga fora. a pessoa. Não joga a pessoa. Ele foi jogando tudo que ele tinha. Como você disse, da amizade. Tem amizade que suga tudo da gente. Por isso que eu tenho que saber quem eu tenho colocado dentro do meu barco. A gente prega sempre de Jonas, né? Que Jonas não ouviu a voz de Deus, foi desobediente, foi parar na barriga do peixe e tudo mais. Mas e o dono do barco? Você me faz lembrar, aí você volta para continuar, para concluir ela depois, de uma jovem uma vez, recém-casada, uns 2 anos de casado, e ela não dava certo no casamento. E ela era casada e ela não dava certo. E aí um dia, refletindo, conversando com ela, que ela pediu algumas orientações, eu perguntei quem são as pessoas mais próximas da sua vida. E ela dizia que tinha uma amiga em comum, que era amiga do marido e que era amigo dela. E aí ela, refletindo, ela percebeu que na realidade esta pessoa tinha um olho gordo, vou chamar assim, né, que é mais comum, um olho gordo do marido dela. Ela tinha inveja daquele casamento. Olha que coisa. Isso destrói, hein? Olha que coisa. E ela frequentava a casa, almoçava, jantava. Eu não estou pedindo para você ficar com dúvida das pessoas que frequentam a sua casa. Talvez você seja uma pessoa muito bem relacionada, e isso é muito bom. Mas de fato, quem eu vou colocar no meu barco? Quem que eu tenho colocado dentro da minha casa? Aí Aristóteles vai dizer da seguinte maneira: tem um outro amigo, que é aquele que vem, está perto de você ou longe de você e somente acrescenta. César, vai dar certo, eu confio em você. Olha, eu tô pensando em fazer a prova pro cursinho, tô pensando em fazer um curso de enfermagem. Você tem um dom. Isso já entra até na motivação que a gente estava falando, né? No semana anterior, justamente. Meu, tem muitas pessoas que elas... o amigo tá ali para fazer algo e ele, ao invés de motivar, de ajudar, de ser um amigo, né? De falar assim, ó, vai dar certo. Cara, vai lá, vai dar certo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de motivar as pessoas. A pessoa chega para mim e fala assim, eu vou vender sorvete lá no Polo Norte. Vai. Vai. Porque às vezes a pessoa não encontra motivação com familiar, com o marido, às vezes a mulher... Tem um exemplo de uma senhora que ela queria colocar doce para vender na frente de casa. Morava perto de uma escola. E ela queria colocar doce para vender na frente de casa. O marido, você tá doida? Você vai ficar presa nisso daí. Criança não tem dinheiro. E ela, meu sonho é colocar essas balinhas para vender aqui no portão de casa. Resumindo a história, hoje a mulher tem uma loja de atacado de doce. Ela começou no portãozinho de casa. Foi pra garagem, foi aumentando, alugou um salão, tá no bairro. E você poderia passar perto dela e falar assim, nossa, se eu tivesse montado no lugar dela, se eu tivesse colocado o doce pra vender no lugar dela, eu estaria com esse atacado de doce. Porque a gente ficou ouvindo o mau amigo. Aquilo que a gente estava conversando, a gente tem que saber a diferença entre o amigo, o conhecido... Não, o amigo, o colega e o conhecido. Qual é a diferença? O amigo... O amigo é aquele que a gente está conversando aqui, né? A gente já deu conhece o outro, conhece a família, sabe que na hora que apertar mesmo... Vai estar lá. Não precisa estar perto. É que nem um parafuso, né? Você sabe se é bom na hora do aperto. Não precisa estar perto, pode estar distante, mas ele vai estar ali. Esse é o amigo. Agora, o colega. O colega é aquele do trabalho. Opa, tá bom dia, tudo bem? Bom trabalho, só bom isso. Final de semana. Acabou. Mas eu saio com ele para fazer um happy hour na sexta-feira à noite. Mas ele não é seu amigo, você não precisa falar da sua intimidade para ele. Você não precisa chegar para ele e ficar assim, nossa, eu briguei com a minha namorada, meu filho tá me dando dor de cabeça. Talvez ele não tá nem afim de ouvir você falar da sua vida para ele. Nós temos que parar, César, muitas vezes, de encontrar a primeira pessoa na frente e a gente começar a descarregar assuntos para ela, principalmente particular. Tem uma coisa muito interessante que você entra no ônibus aqui, você vai para São Paulo, lá para Paulista. Você senta do lado da pessoa, tá ali do ladinho dela. Mas ela só vai saber de você somente se você permitir. E ela vai conversar com você e ela só vai conhecer você somente aquilo que você permitir. Sim. De repente você está oferecendo muito para alguém
E a gente fica na expectativa também. Ah, mas eu vou ganhar. E a gente não ganha. Aí vem a frustração, aí vem aquela mágoa. Nossa, confiei tanto no César, mas o César não correspondeu. Por que ele não correspondeu? Porque ele não era seu amigo. Sim, era só um conhecido. Um colega. Um colega. Um colega de trabalho, um conhecido do ônibus. Um conhecido. Porque quando a gente pega o ônibus no mesmo horário, eu lembro quando eu ia pra faculdade, sempre aquele mesmo sempre horário, tem. Você pega a mesma pessoa. Eu tinha um grupinho do bolo no fundo do busão. Que aquelas senhoras que eu trabalhava e levava os bolos, e cumplementava, né? Oi, Ronaldo, bem? Oi, bom dia. Ó, trouxe um bolo hoje, trouxe um pãozinho. E você come ali. Mas eu não sei onde mora, não sei a vida, o particular. Tá ali, é apenas isso. A gente estava falando isso até a respeito de Deus. Você não pode saber quem é Deus. Tem gente que só ouviu falar de Deus. Ela não conhece a Deus. Porque qual que é a diferença de conhecer e de saber quem é? Eu acho que esse exemplo a gente pode fazer aquela abordagem da seleção dos 12 escolhidos. Sim. E mesmo assim, olha que interessante, aí você vai relembrar do barqueiro, porque faltou concluir a questão do barqueiro. Uhum. Quando Jesus ele seleciona os 12 escolhidos, os 12 apóstolos que ele tem, ele escolheu intimamente cada um com seu perfil, com a sua cultura, com seu conhecimento de vida, com as suas experiências e expectativas. E ali tinha um ainda, que foi aquele que acabou traindo ele, que foi Judas Iscariotes. O barqueiro, ele joga toda a sua riqueza, toda a sua vida. E depois ele fala, mas não é isso que está pesando o barco. Não é isso que está pesando o barco. Não é isso que está dando tá tirando a estabilidade aqui. E aí que ele vai descobrir que era quem? O Jonas, que o Jonas é amigo... Você imagina? O amigo da onça. Você imagina? Depois que o cara perdeu tudo, o cara chega e fala assim, eu acho que sou eu o problema. Eu acho que sou eu o problema, me joga aí no mar. E na hora, a Bíblia fala assim, que na hora que o dono do barco lançou Jonas nas águas, o mar se acalmou na hora, num piscar de olhos. É uma coisa assim que, quando você está na tempestade, é aos poucos, né? Aos poucos. Aos poucos. Ali não fala que aos poucos o mar foi se acalmando, na hora. Porque Jonas era realmente o problema. Cuidado com a amizade que está sendo um problema para você. A amizade que às vezes até destrói um casamento. Eu já vi mulher colocar outra mulher dentro de casa e depois descobrir que o marido está com a amiga. Porque a amiga está lá só envenenando. Não, você não tem que tratar ele assim. Você não tem que fazer isso por ele. Você não tem que fazer tal coisa por ele. E tal, e tal, e tal. Mas por quê? Porque ela já estava querendo destruir aquele casamento. Existem alguns códigos, alguns contratos que você tem dentro da sua família, que são as regras estabelecidas. E que quando você coloca uma outra pessoa dentro da sua casa, ou para ficar um período, ou para ficar algum tempo a mais, você simplesmente tem que repensar sobre essa atitude. E aí então, para você compreender, tem uma passagem que ela é muito bacana, que é Jesus nos Hortos das Oliveiras, conversando com o Pai, com Deus, e ali ele chora. E ali ele sente um peso naquele momento. Ele fala assim, meu Deus, talvez o que eu vou passar agora seja muito pesado. Afasta de mim esse cálice. Mas ele relembra da amizade que ele tem com o Pai e a missão que ele tem. Ele fala, mas faça a tua vontade na minha vida e não a minha. E aí, César, eu acredito que ficou claro. Porque a amizade, ela tem que ter um preço. Ela tem que ter um valor. E o valor é o respeito mútuo. Eu sou teu amigo. Mas será que você é meu amigo de verdade? Talvez eu tenha te considerado bastante e eu não estou tendo esse retorno. Por isso que eu tenho que ter simplesmente a convicção que eu não posso depositar toda a expectativa em você. Porque de repente você não é meu amigo. É só um colega, um conhecido. Então pensa bem aí nas suas amizades. Eu quero que você mande o próximo tema pra gente, hein? Olha... Cada podcast está sendo muito além, hein? Graças a vocês. Muito além. Então, muito obrigado aí a dona Madalena que mandou pra gente o tema da amizade. Eu quero que você mande aí o tema, coloque aí nomes também, que a gente sempre tem aqui as orações que nós fazemos. Você pode também colocar nomes aí, a gente ora também para Deus te dar uma direção. Às vezes você não consegue enxergar, né, Ronaldo? Não consegue. Sabe que às vezes a gente tá tão cego naquela amizade que a gente fica assim, mas essa pessoa me ama, essa pessoa é minha melhor amiga. E a gente tá com o olho fechado ali. Dá um passo para trás, analisa a postura dela com outras pessoas. E é aquilo, dentro da amizade tem muito assim. Ah, você viu o que fulano de tal fez? Se aquela pessoa está falando de você de alguém, ela fala de você para outra pessoa. Repensa muito bem. E olha, um grande amigo, Jesus Cristo. Confia nele.
Deixa ele fazer parte da sua vida. Até mais. Até a próxima Muito quarta. além do podcast. Até quarta-feira que vem. Tchau.